Eric, vamos bater bola, mas eu queria ver o que você quer começar falando, o que Deus colocou no teu coração, e a gente vai conversando aqui, porque tudo vira palavra, vira Bíblia, Amém. vira cura, vira direção. Se você também quiser falar um pouco do teu trabalho, como você tem feito, como tem sido, fica à vontade, vamos embora. Poxa, que bom então, porque eu tinha pensado a gente orar. Aí você pegou e jogou a bola quicando aí vai bater pro gol. Então vamos orar. Vamos começar orando então. Já vamos começar em teu coração. Você ora? Amém. Vamos lá. Pai Ora querido, agora, graças dê eu te hora no dou. final. Agora. Amém, amém. Pai querido, graças eu te dou, Senhor, por essa live. Obrigado, Senhor, porque o nosso coração tem se aquecido por esta causa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos movido nesse sentido de transformação de casas, transformação de famílias, transformação profunda de relacionamentos. O Senhor tem também mudado o nosso relacionamento contigo. Obrigado, Pai querido, porque nós somos amados por Ti. Obrigado por cada pessoa que está aqui nessa live. Obrigado, Senhor, pela ideia dessa live, a ideia da Andressa. Obrigado, Senhor, pela vida do Marquinho em ter disposição em arregimentar um exército de restauradores, de pessoas que de fato se importam com famílias. Obrigado, Senhor, pela vida dele, pela vida da esposa dele. Obrigado pela igreja. Obrigado pela oportunidade de estar com esses irmãos, Pai querido. Obrigado porque Tu és bom. Toca o nosso coração de maneira profunda. Que o Jesus. nosso coração, Pai querido, seja alcançado hoje de uma maneira como nunca foi. Vira chaves, meu Deus, na nossa mente. Nos leva, Pai, a um nível mais profundo de intimidade contigo e de entendimento pleno do que o Senhor deseja para as nossas casas e para nossas famílias. Usa-nos poderosamente e alcança o coração da tua igreja e de outras pessoas também que ainda não são filhos teus, mas que serão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, 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 amém. Bora! Bora? O que Deus tem colocado no teu coração para esse tempo? Você conversa com gente casada todo dia, né? Acredito, né? 12 pessoas por dia, todo dia. 12 pessoas por dia. O que você tem mais observado? Eu vou falar, eu estava pensando uma coisa, Eric. Uma coisa que tem me incomodado esses dias. Nós vamos ter domingo, na nossa casa, lá na Pura Fé, nós vamos ter o nosso segundo casamento coletivo. Perceba, eu estava pensando sobre isso, estava até falando com alguns casais esses dias na própria igreja. Eu não sei se você chegou a ver, deve ter visto, uma matéria que saiu no jornal Folha de São Paulo, faz coisa de umas 3 semanas atrás. Pela primeira vez no Brasil, o número de casais ajuntados, ou seja, casais que não são casados no papel, pela primeira vez na história do nosso país, o número de casais ajuntados, casal que mora junto, não é casado no civil, no religioso, no papel, nada, supera os casais que são casados pelo menos no civil, pela primeira vez na história. Sim. Eu comecei a pensar o quanto menos, primeiro, as pessoas dão importância para o compromisso. Exato. Parece assim, vamos nos ajuntar para a gente ver o que vai dar. Se não der certo, pelo menos fica mais fácil a gente se desligar, né? E eu vi um outro dado, Eric, e eu sei que você coloca muito a questão de Deus, da Bíblia, da palavra, tanto nos seus conteúdos no Instagram, terapia, live, tudo que você faz, você coloca Deus, coloca Jesus mesmo. Eu estava vendo um dado que eu fiquei alarmado. 3%, só 3%, das pessoas que são casadas hoje no civil, no papel no Brasil, apenas 3% são casadas no religioso. Apenas 3%. Nossa, muito Eu pouco. tomei um susto. Ou seja, então até quem casa, vamos dizer legalmente, a pessoa não consegue nem entender. Tá no Jornal Folha de São Paulo. Depois que pode pesquisar na internet e achar a matéria. As pessoas não conseguem nem entender a importância do quanto a bênção de Deus faz a diferença. O que você tem sentido nesse tempo? O que você tem percebido nos casais, nas terapias, pessoal que você tem conversado? Fala um pouco pra gente. E o que Deus colocar no teu coração também. Tá. Essa decisão de ajuntar ela é muito perigosa.
Porque você vive um casamento que não é um casamento. Uau. Você trata como marido, mas não é marido. Você trata como esposa, mas não é esposa. Então, é algo que é perigoso porque você termina se perdendo numa neurose, numa ilusão. E quando os problemas vierem, a conta desse desajuste vai chegar. Porque você acha que é casado, mas não é. Acha que ama, mas não ama. Acha que tem compromisso, mas não tem compromisso. E estatisticamente, um relacionamento tem mais chances de dar errado se você morar junto para depois casar do que você casar para depois morar junto. É interessante isso. E isso está muito pautado a uma dificuldade de não assumir responsabilidade. Não assumir responsabilidade é muito perigoso. Por quê? Imagina só. Eu não consigo ter a responsabilidade de botar o meu nome no nome da minha esposa. Eu não consigo honrar a minha esposa com o meu nome no nome dela. Isso demonstra o quê? Isso demonstra que quando alguma coisa der errado, eu penso, então, eu não tenho tanto compromisso, eu posso sair fora. Só que esta escolha faz com que o meu comprometimento, a minha entrega também fique deficitária. Então, quando eu me entrego de verdade, eu vou semear de verdade. Mas quando eu me entrego mais ou menos, eu vou colher mais ou menos. E Uau. muitas pessoas têm se enganado nesse sentido. Inclusive na igreja, Marquinhos. Muita gente que é cristã, que se diz cristã, não consegue assumir compromisso. Mas só que se a gente vai lá para Gênesis, a gente vê lá que fala que deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então tem duas palavras ali que são muito interessantes. A primeira é deixará. Deixará seu pai e sua mãe é literalmente rasgar o vínculo emocional e muitas vezes físico que tem com seus pais. Quando isso não é feito, esta nova família que está sendo criada vai ter problemas. Por quê? Porque os pais, primeiramente, vão interferir na vida desse novo casal. Eles Uau. vão interferir. E uma outra coisa vai acontecer. Os cônjuges desta nova família, ao invés de agirem como marido e mulher em primeiro lugar, eles agem como filhos dos seus pais. Então, este vínculo emocional impede que esta nova família comece com toda a potência, toda a força, todo o compromisso que se precisa. E esta família já nasce meio que mancando. Então, por exemplo, a quantidade de casamentos que eu vejo que mora na casa do pai, que mora no terreno do pai, que mora em cima do pai ou em cima da mãe, ou embaixo do pai ou embaixo da mãe, é gigantesca. E sempre tem problema. Por quê? Porque você descumpriu o separar, afastar do pai e da mãe, deixar pai e mãe. Então isso é um princípio. Deixe pai e mãe. Mas, Eric, eu vou passar dificuldade financeira? Passe. Mas, Eric, eu vou passar dificuldade emocional. Então não era para ter casado. Por causa disso que casamento não é para criança. Uau. Casamento é para adulto. E se você é adulto, significa que você tem as suas faculdades mentais, emocionais e físicas prontas para ser um adulto. A partir do momento, Marquinhos, que a pessoa compreende isso e entra num casamento deixando pai e mãe e assumindo de fato um compromisso, que é a segunda parte do que eu ia falar, eles de fato se tornam uma só carne. A palavra no hebraico para uma só carne é cola. Então, não dá para você separar uma só carne daqui. Não dá para você separar. Ou seja, são um. E quando são um, os planos são iguais, os Sim. projetos são iguais, os desejos são iguais e assim os resultados são bons, porque um soma com Deus, um soma com o Espírito Santo, um soma com Jesus Cristo. Então, quando o casal entende que é um, eles entendem que vão ficar juntos até o fim. Não importa o que aconteça, não importa a dificuldade que se tenha. Por quê? Porque eles estão juntos para acertar.
Então Deus faz parte dessa relação. Deus se torna o centro dessa relação. Então, por exemplo, se tiver alguém aqui que está na live e não abandonou e não deixou pai e mãe ainda, façam isso. Deixa eu te É perguntar de... uma coisa. Desculpa te interromper. Você usou uma Fala. palavra que eu acho que é uma chave: compromisso. Exato. Tem muita mulher, eu tô vendo até algumas perguntas aqui, tem muitas mulheres que a mulher, ela acredita que ela tem um compromisso com Deus, ou realmente tem, Sim. e ela vê um marido descompromissado. Então a gente vai acompanhando aqui algumas perguntas. Tinha uma pergunta que foi colocada assim: puxa, o meu sonho é estar na igreja junto com meu marido. O que uma mulher, por exemplo, que se vê casada com um homem descompromissado, já está casada, e como é que essa mulher se comporta? Como é que essa mulher age? Ótima pergunta. E tem resposta para isso. Primeira coisa que ela tem que entender é que ela não tem que mandar o marido dela para a igreja. Primeira coisa. Isso é maravilhoso. Porque, olha só que interessante. A mulher, durante um dia, ela fala mais palavras do que um homem. Ela vocaliza mais o que ela pensa. Ela vocaliza mais as suas emoções. E por isso ela acha que ela tem que argumentar com o marido dela. Então ela vê que alguma coisa está indo errado, ela vê que o marido dela não está indo para a igreja e ela tenta argumentar com ele que ele tem que ir para a igreja. Só que na palavra do Senhor fala que é para a esposa ganhar o marido não com as suas palavras, mas sim com a sua atitude. Então, eu vou ler um texto que eu quero que vocês anotem e saibam de cabeça. Toda mulher tem que saber esse texto aqui. Que é 1 Pedro, capítulo 3, Esse texto é versículos sensacional. 1 e 2. Versículos 1 e 2. Ó, a Aline perguntou ali, e quando o marido sai da igreja? A resposta é essa aqui. E a Andressa também perguntou aqui, ó, quais os princípios da mulher dentro do casamento? Também está dentro dessa resposta aqui, só que é um pouquinho mais à frente. Tá bom? Vamos lá. Eu vou ler aqui na NVT, porque eu acho que ela tem uma tradução mais interessante nesse texto, tá? Da mesma forma, você, esposa, sujeite-se à autoridade do seu marido. Primeira coisa, então, a primeira fala aqui é um princípio: se sujeitar. Esse texto, Marquinhos, ele tem três traduções diferentes: sujeitar, obedecer, submeter. Três traduções. Então, esta fala está dizendo uma coisa. Primeira coisa, o princípio: se sujeite à autoridade do seu marido. Assim, olha só, assim, ou seja, deste modo, ou seja, deste jeito, mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma. Olha que eu comecei dizendo que a mulher ela tenta vocalizar, ela tenta falar. Só que o que a palavra do Senhor está dizendo? Que ela vai ganhar o marido, mesmo que ele se recuse, se ela utilizar a conduta e não as palavras. Isso é Por poderoso. quê? Se você, olha que interessante. Se você, a perguntar ali, 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 e 2 por enquanto. Se a esposa fica tentando convencer o marido através de argumento, a cabeça do homem funciona da seguinte forma. Se a mulher tenta argumentar com ele, ele acha que a mulher está mandando nele. Ou está guerreando com ele. Aí o que o homem que se sente acuado faz? Ele se fecha e quando se fecha, não responde de uma maneira boa. E faz exatamente o contrário O do que a mulher contrário. está pedindo, O até de contrário. pirraça, porque Exato. esses dias eu estava conversando com o marido antes de você continuar, ele falou assim: não, eu tenho que confessar para você, pastor. Às vezes eu quero mesmo é ganhar a discussão. E aí, Mark, é perfeito o que você falou, porque o que é que tem acontecido com os relacionamentos hoje? Eles se tornam uma eterna disputa de ego, uma briga por poder. Então eu tenho visto muitas famílias muito legais, muito boas, interessantes, pessoas que são legais, pessoas que já tinham tudo para dar certo, mas porque simplesmente tem um desejo de vitória dentro do coração, de ego ferido dentro do coração, e ela fica disputando com o marido. A esposa disputa com o marido disputa com a esposa. Só que quando a esposa tenta mandar no marido,
Ele entende, cara, ela tá querendo mandar em mim. Se ela quer mandar em mim, ela me desrespeita. Então, Eu não vou fique. deixar, né? Ele já Eu não pensa, vou né? deixar. Eu não posso aceitar isso. Então, vocês precisam compreender algo. Homens precisam de respeito. Mulheres precisam de amor. Todo homem que quer ter um bom casamento precisa aprender a amar a sua esposa. Quando a sua esposa se sente amada, automaticamente ela se sente respeitada. Olha que coisa linda. E toda mulher precisa aprender a amar o marido, porque toda vez que ela ama o marido, ou que ela, desculpa, ela precisa aprender a respeitar o marido, porque Mas você toda falou tá vez. certo, porque o respeito dela comunica o amor. Exato, exatamente. Então, todo homem ele precisa ser respeitado. Então, a esposa precisa respeitar. Porque quando o marido se sente respeitado, ele se sente amado. Então, amor e respeito para homens e mulheres são coisas que são diferentes. Então, o lance é, se a esposa entende que ela não tem que argumentar com o marido dela, que ela não tem que forçar o que ela quer, ela vai entender que é a conduta dela, qual conduta pura e reverente, que fala aqui no versículo 2. Sim. Você vai ganhar seu marido sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Reverente, literalmente, que é de reverência. É de respeito. Só que existe um problema, Marquinhos, na nossa era. Nós não aprendemos o que é respeito. E nós não aprendemos o que é amor. Então, muitas mulheres, na prática, elas não sabem a dinâmica do respeito. E eu vou explicar por que elas não sabem. Porque muitas vezes elas vieram de um casamento que o pai era ausente. Ou que o pai era alcoólatra. Ou que o pai era agressivo. Ou seja, este homem, ele ensinou a sua família a não ter uma estrutura natural de respeito. Ou seja, este homem é responsável por ter destruído a estrutura de respeito no coração de suas filhas. E além disso, muitas vezes ouviu da mãe assim: olha, você nunca fica na mão de homem nenhum, você não é para Exato, depender de homem. exato. E aí, este comportamento do pai e da mãe começa a criar uma estrutura disfuncional no coração da filha. Por quê? Ela começa a pensar que para não passar pelas dores da mãe, ou para não sofrer o que a mãe está sofrendo, ela decide se fortalecer. Temos um problema. Porque a mulher não foi feita para ser forte. Na palavra do Senhor fala que a mulher é a parte mais frágil. Então, o que aconteceu? Incutiram na cabeça de vocês que ser vulnerável é ruim. E aí, vocês se transformaram em mulheres masculinizadas. Então, desde criança, tua mãe te cria no cacete. Tua mãe briga com você. Tua mãe te expõe para as falhas do seu pai. E começa a te embrutecer. E esta mulher perde o superpoder dela, que é a feminilidade, também conhecida biblicamente no contexto de casado como submissão. Então, a mulher que é submissa vai alcançar qualquer coisa que ela quiser no coração do marido dela. Isso, ó, isso é tão poderoso, eu quero que você fale mais sobre isso, mas é muito sensacional. Porque, às vezes, hoje, quando a gente fala assim de uma mulher submissa, parece que a gente está falando um palavrão. Parece algo fora de moda. Exato. Não está na moda, mas está na Bíblia. Perfeito. E, e o Billy Adorei. Graham disse, que a Bíblia é mais atual que o Jornal de Amanhã. Vamos lá, Aleluia. Eric. Quem mandou aqui? Esse texto é sensacional. Quem escreveu aqui foi Pedro. Quem falou para Pedro escrever foi o Espírito Santo de Deus. Foi Amém. Deus que falou para ele escrever isso daqui. Amém. Vamos pensar uma coisa, quando a pessoa olha assim, não, ele está falando, mas aqui está na Bíblia, para a mulher ser submissa ao marido, mas eu não concordo, eu acho que não é bem assim, não foi assim que eu aprendi. Gente, Eric, será que tem alguém melhor para ensinar a gente sobre casamento do que o Deus que criou o casamento? Perfeito, Marquinhos. Concordo plenamente com você.
A gente tem que botar na nossa cabeça, o que você está falando é brilhante. Brilhante, brilhante, brilhante. Casamento é uma instituição cristã. E essa instituição cristã, ela vem com um manual. Então, olha que burrice. Você pega algo que você vai fazer, tem um manual e você escolhe viver aquilo aí de acordo com as suas próprias regras. Aí depois você reclama que o que destruiu seu casamento foi macumba. Que macumba, meu Deus do céu? Meu Precisava Deus. de macumba para destruir teu casamento? A mulher nunca respeitou o marido. O marido foi um banana a vida inteira. O casal se desentendia o tempo inteiro. Precisa de macumba para acabar com esse casamento? Não Ainda coloca a precisa. culpa no diabo, né? Eu Coloca a acho que culpa o no diabo deve diabo. falar assim, ó, eu não tenho nada a ver com isso. Nesse aí eu não precisei nem trabalhar. Exatamente. Então, olha o trabalho que o diabo faz. É brilhante o que você falou, Marquinhos. Desde o início, lá no casamento dos pais, ele já começa a trazer uma série de disfunções que nós, se não convertermos o nosso coração verdadeiramente a Cristo, podemos dizer que somos cristãos, mas que não vivemos os princípios cristãos dentro do nosso casamento. Então, é como se Jesus entrasse em várias áreas da nossa casa. Jesus está nas minhas finanças. Jesus está na minha saúde. Mas no meu casamento, eu vivo o modelo de casamento e as disfunções que foram ensinadas pelos meus pais. Ou seja, nós não deixamos que o Espírito Santo de Deus lave as nossas crenças com relação ao que Deus espera com relação ao casamento. E Eric, deixa eu só falar uma coisa também que eu lembrei muito Sim. importante, que eu acho que vai agregar. É interessantíssimo esse texto. Depois vale a pena todo mundo pegar, as mulheres lerem esse texto de 1 Pedro 3 inteiro, porque tem uma coisa aqui nesse texto que eu acho que é incrível. E para toda mulher. Porque Pedro começa falando de submissão. Primeiro que quem está falando já tem moral para falar, porque Pedro era um apóstolo casado. Outra coisa interessante, que às vezes a gente pensa assim, submissão, pensa que é ser capacho, pensa que é não ter voz. E é interessante, eu acho incrível o exemplo que Pedro usa aqui. Quando Pedro vai falar depois, ele continua falando da submissão, ele vai falar de Sara. E ele vai falar que Sara era tão submissa a Abraão que ela chamava ele de senhor. Não estou falando que nenhuma mulher precisa Tem chamar o outra marido de senhor. tradução que coloca lá, meu Senhor. Olha para isso, que coisa forte. Então, eu não estou nem falando que a mulher precisa chamar o marido de senhor, era um outro povo, era uma outra Na época. outra era. Mas sabe o que é incrível? Ser submissa não é não ter voz. Porque sabe o que me chama a atenção? Quem falou, Eric, a mulher tem um poder de influência sobre o marido que às vezes ela não tem ideia, pro bem ou pro mal. Quem falou para Abraão se deitar com Agar, que era a escrava mais nova, fértil, foi Sara. Foi Sara. E alguém poderia falar assim, Eric, não, mas peraí, a mulher falar para o marido se deitar com outra e ela permitindo, não, isso era conveniente. Mas não, porque depois, quem manda ela mandar Agar com o filho de Abraão, Ismael, embora, quem mandou foi ela, foi Foi ela Sara. também. E Abraão obedeceu nas duas. Exatamente. Vocês mulheres aqui, vocês têm que entender um negócio. O que eu tô falando aqui é verdade, milhões de vezes verdade. Eu boto minha mão no fogo para queimar todinho por causa disso aqui. Ninguém, mas ninguém tem mais influência na vida do seu marido do que você. Uau. Uma mulher sábia vai conseguir qualquer coisa do marido dela se utilizar a ferramenta correta. O homem, preciso contar um negócio pra vocês. O homem, ele é meio bobo. O homem casado, ele é meio bobo. Não com todo mundo. Com a esposa dele. Aí eu vou falar do nosso coração, meu, de Marquinhos, de qualquer homem. Nós nos casamos para nos sentirmos importantes para a nossa esposa. É isso. Tem um desejo real no coração do Marquinho se sentir importante para a Alane. Tem um desejo real no meu coração me sentir importante para a Isa. Isa é capaz de arrumar minha vida ou de destruir ela. A Alane é capaz de arrumar a vida do Marquinho ou de destruir a vida dele.
utilizando a ferramenta correta. A mulher vai alcançar o que quiser no coração do marido dela. Só que o feminismo colocou na mente de vocês, vou falar logo bem aberto aqui, dane-se aí que vão pensar ou falar. O feminismo botou na cabeça de vocês que vulnerabilidade e que submissão são ruins. Mas como que você vai querer que o seu marido seja submisso a Deus se você não é submissa a ele? Meu Deus. Então eu cunhei uma frase. Não estudei, não. Eu percebi na prática. Uma mulher que não é submissa ao marido, na verdade, ela não é submissa ao Senhor. Não, isso aqui, Eric, pelo amor de Deus, isso aqui é muito poderoso. Você falou agora uma coisa que me abriu um leque aqui. Eu acho que muitas vezes a mulher, ela coloca na condicional o ser submissa ou não ser submissa ao marido na questão do merecimento. Exato. Ah, eu vou ser submissa ou eu vou Sim. parecer submissa se ele merecer, ou se ele fizer A, B, C ou D. A Andressa estava falando, escrevendo aqui, eu estava vendo, dos princípios. Tem dois textos que a mulher casada deveria morar neles, não é nem ler, nem meditar, morar neles. Um é esse, 1 Pedro 3. E o outro, Efésios 5, de 22 em diante. 1 Pedro 3, Efésios 5, de 22 em diante. Por que eu lembrei agora quando você falou do Efésios 5? Porque o texto do Efésios 5, ele já começa assim. As mulheres sejam. Sabe o que eu acho interessante? Quando Paulo vai falar lá do marido e da mulher, Paulo não vai falar dos direitos do marido e da mulher. Porque normalmente a gente está preocupado com o que a gente vai ganhar. O que eu vou receber? O que eu vou ganhar nessa história? É. Paulo não vai falar dos direitos do marido e da mulher. Ele inverte, ele vai falar da entrega, ele vai falar dos deveres do marido e da mulher. Não é mais direito, é dever. Aí ele vai falar assim: as mulheres sejam submissas aos seus maridos em tudo. Aí olha o detalhe do texto: como ao Senhor. Tem uma versão desse texto que vai dizer assim: sejam submissas aos vossos maridos em tudo, como se fosse ao Senhor. Amém. Eric, às vezes eu penso assim, não é a questão, muitas vezes, do merecimento ou não merecimento. Eu acho que é a questão da fé. É. Eu vou fazer porque está escrito, e porque eu creio, e porque eu faço o que está escrito, vai dar certo. Amém. Amém. Perfeito isso, Marquinhos. É exatamente isso. A gente fica. A gente é tão imaturo que o nosso pensamento está sempre na exigência do que o outro tem que fazer. Ó, Andressa perguntou aqui, a segunda pessoa que pergunta, ou mais pessoas perguntaram, o que é ser submissa exatamente? Perfeita pergunta, eu vou explicar. Submissão é estar abaixo da missão de outro. Vou explicar. Vamos lá. Eu sou um marido cristão, ok? Eu guio, conduzo, lidero a minha casa para o centro da vontade do meu Senhor, do meu Jesus. Certo? Então, a minha missão de estar submisso a Deus é compreender e viver o que Deus pensa para minha família. Por exemplo, eu acabei de fazer uma mudança grande para São Paulo. Saí da Bahia, morava de frente para a praia, um lugar maravilhoso. Minha esposa e meus filhos podiam ir para a praia todos os dias se quisessem. Olha que coisa boa. Mas Deus me deu um direcionamento claro. Eu, em submissão, me dobro ao meu Senhor, aceito o pedido dele para mim e topo o desafio que ele me deu. Eu estou sendo submisso a Jesus. A minha esposa se torna submissa a mim quando compreende a minha missão e se submete à minha missão. Ou seja, eu me submeto à missão que Jesus me dá. E minha esposa se submete à missão que Deus me deu. Vocês estão entendendo, gente? É simples isso. Então a questão E é, pode Eric, falar. eu acho que também, você está falando sensacional, passa também, eu acho que assim, a gente entende submissão
quando a gente transpere como a gente deve se comportar com relação a Deus. Exato. Porque Paulo vai explicar lá no texto de Efésios 5 que um marido ele deve ser como Cristo e a mulher deve ser como a igreja. Perfeito, Marquinho. Como é que a igreja se comporta? Porque onde que eu quero chegar, Eric? Porque você falou da mudança. Será que hoje, em todos os momentos, em todas as horas, desses 15 dias que você está em São Paulo, você já entendeu tudo que Deus tem para você? Impossível. Então, a submissão também passa, eu acredito, por crer, Por confiança, Marquinho. por confiança. Porque nem sempre eu vou entender tudo, mas eu vou confiar. Exato. Exato. Nessa mudança, nós tivemos várias dificuldades. Várias dificuldades. Vou contar Uau. uma. Eu tenho um carro. Vendi meu carro e tomei um golpe na venda do meu carro. Eu vendi o carro porque eu queria ter mais recursos para poder vir para cá e tomei um golpe nisso aí. E não está resolvida essa situação até hoje. Mas o que é que me protege? A obediência. Então, Meu Deus. tem irmãs aqui perguntando, mas se o meu marido não se submete a Deus, bote uma coisa na tua cabeça, o que te protege é a obediência ao princípio. Deus mandou, filha, seja submissa. Aí você, com sabedoria, se submete ao seu marido. Deus te protege porque você está cumprindo. É como se você estivesse fazendo o seguinte: quando você escolhe ser insubmissa, é você que banca o resultado. Mas quando você é submissa, Deus fala assim: deixe comigo que eu resolvo, minha filha. Venha para trás de mim, Meu porque a Deus. sua obediência a mim te protege. Isso Meu é Deus. lindo! Meu Deus. Isso é lindo! Eu gosto muito, Marquinhos, de falar de casamento, porque eu acho que casamento permeia uma série de analogias e processos e compreensões para toda a vida cristã. Por causa disso, o casamento é tão lindo e deve ser mais protegido. E vou até falar uma coisa aqui. Eu acho que os nossos irmãos católicos, vou falar de irmãos, irmãos católicos, têm sido muito mais responsáveis com relação a casamento do que nós evangélicos. Muito mais responsáveis. Tem segurado essa bandeira do casamento mais do que a gente. Isso precisa mudar. Não que eles precisem valorizar menos, mas nós que somos evangélicos precisamos valorizar mais. Uma pessoa que compreendeu que de fato é um casamento, ela vai amadurecer mais. Nada trata tanto o nosso caráter, Marquinho, quanto matrimônio e maternidade. Você falou uma coisa incrível. Eric, Lutero tem uma frase, o reformador. Ele fala o seguinte: a família é a escola do caráter. Perfeito, Marquinho. Porque em nenhum lugar o nosso caráter vai ser tão trabalhado quanto na nossa casa e na nossa família. Porque ninguém conhece os nossos defeitos tanto como as pessoas da nossa casa. Exato. Eu sempre compartilho na igreja, em sala de aula. Eric, o maior elogio que eu recebo não é quando alguém elogia a minha ministração, o culto que eu dirigi ou a minha aula. O maior elogio que eu recebo na igreja é quando alguém elogia os meus filhos. Porque Fantástico. eles me conhecem no dia bom, no dia mau, o dia que eu tô bem-humorado, o dia que eu tô mal-humorado. Porque aí eu acho que volta naquela tua colocação do início. A mulher ganha o marido sem palavra. Amém. Não é que a mulher fica muda, Não não é é. isso. Mas sabe o que eu acredito? A palavra tem poder, tem muito, as palavras têm poder. Mas se a palavra tem poder, a atitude tem mais. Exato. Se a palavra tem poder, imagina o poder de uma atitude. Amém. Amém, Marquinho. Concordo plenamente com você. Eu tenho visto irmãs que têm aprendido isso, que têm compreendido isso e que têm transformado seus casamentos de uma maneira absurda. Eu vou contar de um testemunho aqui de uma paciente minha. Ela teve um problema no casamento dela, o casamento estava ruim. E aí ela veio fazer terapia comigo. Eu me lembro bem, foi um sábado, sábado de manhã. E eu peguei e falei pra ela, falei, minha irmã, ó, vão pegando esses detalhes, tá, gente? Vão pegando os detalhes das falas, vão pegando. Falei, minha irmã, olha como você tá bagunçada.
como você não tá arrumada. Olha como tua unha não tá feita. Ou seja, gente, eu não tô falando aqui que isso é a coisa mais importante, não. Mas o zelo com a gente mesmo é importante. Às vezes, a esposa é um pé no saco do marido, chata, complicada e não se cuida. Mas a secretária do cara é arrumada e linda, e doce, e valida. Aí o cara pensa assim, pô, velho, é mais interessante ficar com a desgraçada da secretária. Eu não estou dizendo que tá certo, gente, isso. Mas a gente tem que ter sabedoria. E muitas vezes, em muitas irmãs, falta sabedoria. Falta atitude correta. Aí eu falei com ela, querida, olha como você trata seu marido. Ela tratava o marido dela como um menino. Ela se portava como mãe dele. Aí, ao somatório, se portava como mãe dele, não era submissa, não se cuidava, não se arrumava. O marido dela encheu o saco e foi-se embora. Vou dizer, e eles são cristãos. Dá um exemplo, Eric, quando você percebe que a esposa está tratando o marido como filho. Se você tiver algum exemplo que você possa dar. Porque eu também acho que às vezes deve ter mulher que trata o marido como filho, talvez às vezes até sem perceber. Às vezes está repetindo, por exemplo, um padrão da mãe. Exato. Dá um exemplo disso, quando isso acontece. Quando a esposa tenta puxar o marido para a responsabilidade dele. Hum. Rapaz, eu não tenho medo de falar coisa polêmica. Não tenho medo, não, cara. O meu compromisso é com a palavra. Não quero saber. Se você está tentando puxar o seu marido para a responsabilidade, você está comunicando algo para ele que ele não é responsável. Só que Uau! o homem aprende com responsabilidade e com encarar as consequências das irresponsabilidades dele. Então, por exemplo, se você vê que o teu marido se atrapalha com as contas e o seu marido não vai pagar a conta de energia, atrasou, vai cortar a energia, o que que você faz? A conta de energia, pague! A conta de energia, pague! Só que o que que você está fazendo? Você está impedindo a maturação, ou seja, você está impedindo o amadurecimento do seu marido. Então, Eric, como é que eu arrumo a minha casa? Eu não devo chamar o meu marido para assumir a responsabilidade dele. Eu tenho que deixá-lo encarar as consequências da irresponsabilidade dele. Estou falando desse exemplo da conta de energia porque aconteceu comigo. Eu já passei uma vergonha gigantesca. Estou me expondo aqui. Estava viajando um dia, não tinha pago a conta de energia. Isso tem anos já, graças a Deus. E aí minha esposa me liga de noite, eu longe, no sertão da Bahia, trabalhando como representante de medicamentos. Minha esposa me liga, meu bem, caiu a energia daqui de casa. Aí eu, ixi, Aquele frio na espinha, né? meu Deus do céu. Ou seja, por minha culpa, por minha irresponsabilidade, a minha esposa e a minha filha passaram a madrugada sem luz. Se ela tivesse argumentado comigo, eu não teria passado por esse constrangimento. Este constrangimento me trouxe a responsabilidade de que as contas têm que ser pagas na data. Olha que interessante. Mas, como a mulher aprende que quer ficar mandando no marido dela, ela fica dizendo o que ele tem que fazer. Isso é muito Então, bom. ela está impedindo o amadurecimento dele. Ela está impedindo o crescimento dele. Entendeu? E aí você estava falando, eu quis tocar nesse ponto porque eu acho que pega com muita gente. Mas aí você estava falando da somatória. A mulher quer mandar no marido, Exato. a mulher começa a tratar o marido como se ela fosse a mãe Maior do que dele ele, exatamente, a mãe e o dele. marido como se fosse filho, e daqui a pouco a mulher também começa a não se cuidar tanto, ou não se Exato. cuidar como poderia. E Exato, aí? perfeito. E aí, o que é que vai acontecendo? Olha só, olha o somatório. Pá, pá, pá. Mas vão para a igreja, são cristãos, ok?
mas não estão vivendo os princípios do nosso amado Jesus dentro das suas casas. Aí o que é que começa a acontecer? Esse casal começa a acontecer uma coisa. Eles começam a perder a admiração pelo outro. O cara para, pô, então, minha mulher não é mais tão legal. E a mulher também, por já estar tratando o marido como menino, ela vai perdendo a admiração por ele. Aí a vida sexual vai acabando. E aí o caos vai começando. Por quê? O cara começa a ficar carente. E aí o cara tem duas saídas. Que eu vou falar aqui. Ou muitos vão para a pornografia, ou muitos abrem a oportunidade de uma terceira pessoa entrar no relacionamento. Adendo importante em nome de Jesus. Eu não estou dizendo que em caso de traição, a culpa é de quem foi traído. De forma alguma, eu seria leviano. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem foi traído tem a responsabilidade em não ter criado um casamento melhor. Certo? Então, a pessoa que foi traída, muitas vezes, bota as balas na arma em que o outro atira. Ou seja, nós temos que hoje ter sabedoria em como estamos nos portando dentro dos nossos casamentos. Então, essa mulher que eu falei que começa a mandar no marido, que não se cuida, não se arruma, é a mulher que a gente chama de Carlão. Ela manda em tudo. Ela é poderosa, ela faz, ela acontece. Já vou explicar como é que é a mente da mulher Carlão. E ela começa ainda a se achar orgulhosa porque é assim, né? Não, mas eu estou certa. Ela senta na razão dela. Mas toda mulher Carlão, ela vai ter um Enzo para chamar de seu. Ou seja, um homem imaturo e infantilizado. Então, o que é que vai acontecer? Toda mulher Carlão ou vai ser traída ou vai trair. Olha que coisa forte. Só que às vezes demora mais de ser traída ou de trair. Por quê? Porque o casal é cristão. Só que o que é que eu tenho visto em consultório? O que é que eu tenho visto na prática? Que ser cristão segura a onda por um tempo. Mas depois de anos de desajuste, anos de um casal que está desordenado, um dos dois cai. Aí o que foi traído, pega e bota o dedo. Eu sou a santa, você é o satanista. Não compreendendo ela, o quanto as ações dela não foram sábias e empurraram o marido para fora de casa. Olha o quanto isso é grave. Ou seja, tenho visto, Marquinho, muita gente boa abrindo mão do evangelho porque o casamento não está bom. Olha o Meu quanto isso é Deus. preocupante. Então, se você quer arrumar teu casamento, quer arrumar tua vida cristã, arruma teu casamento. Se disponha verdadeiramente a amar o seu cônjuge. Se disponha verdadeiramente a perdoar o seu cônjuge. Se disponha verdadeiramente a ter misericórdia das falhas do seu cônjuge. Eu gosto de dizer uma frase, eu pensei essa frase esses dias, Marquinhos, que é a seguinte. A gente quer tratar, às vezes, o cônjuge com muita justiça. Tá errado. Trate todo mundo com justiça. Trate seu vizinho com justiça. Trate seu colega de trabalho com justiça. Trate o cara do trânsito com justiça. Trate todo mundo com justiça. Mas o seu cônjuge trate com amor. O Uau. seu cônjuge trate com amor. Ou seja, o nível de paciência que você tem que ter com a tua esposa é infinito. O nível de paciência que você tem que ter com o teu marido é infinito. Porque o casal que compreende isso vai desfrutar de um casamento espetacular. Espetacular. Você falou amor, né? Eu acredito que amor é a gente tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Às vezes a Perfeito. gente é muito tolerante com a gente mesmo e nada tolerante com o outro. Nada. Eric, você falou uma coisa que para mim é a chave. Você falou assim: a sua vida cristã depende do seu casamento. Eu acredito nisso com todas as minhas forças. E aí a gente tem que voltar de novo para o texto em 1 Pedro. No Exato. caso ali, Pedro vai falar do marido,
Mas eu acho que ali dá para aplicar para os dois. O Pedro vai falar assim, em outras palavras, marido, trata bem a sua mulher para que não se interrompam as suas orações. Eu acho que é como se Pedro estivesse falando e o Espírito Santo através dele, como a gente já falou. Deus falando assim: eu não quero oração que vai partir do ambiente de briga. Exato. Resolve a briga e depois vem orar. Você falou uma Marquinho, coisa em a chave. eu A vida tenho, cristã depende do casamento. eu tenho um pavor desse texto. Não é temor, não, meu irmão. É um pavor. Porque às vezes eu penso assim, meu Deus, quando alguma coisa não acontece, né? Será que eu tô tratando a minha esposa mal, velho? Porque Deus parece que não tá me ouvindo, ou não tá ouvindo minha oração. A partir Uau! do dia que eu pensei nisso, uma coisa mudou na minha vida. Eu sou extremamente mal aberta com a minha esposa. Véi, tudo que minha mulher pede de dinheiro, de coisa, se eu tiver condição de dar, eu vou dar. Não quero nem saber, meu irmão. É Eu não melhor, quero saber. é melhor dar pix do que ficar com oração interrompida? Melhor dar pix grande do que oração interrompida. Muito melhor. Muito melhor. Eu não quero nem saber. Sabe por quê? Porque quando eu sou generoso com a minha esposa, eu entendo que Deus é generoso comigo. Ou seja, eu sou ferramenta de Deus para abençoar a vida dela. Por que que eu vou reter a mão para minha mulher? Só se eu for um tolo. Aí eu vejo muitos maridos, vou falar uma coisa séria aqui. Olha quanto o casamento arruma muita coisa na vida do cabra. Exato, exato, exato. Eu vejo muitos homens com a vida financeira travada porque não são generosos com as suas esposas. Você falou outra coisa incrível. Olha que interessante, né? Vida espiritual, então, depende do casamento. Exato. Porque Pedro falou, tá na Bíblia. Pedro falou: ó, se tiver com problema em casa, vai interromper a oração. Você falou da prosperidade. Eu queria que você falasse sobre isso. Mas quando você disse, a vida financeira muitas vezes está interrompida porque tem problema no casamento. Exato. A gente pensa que é o trabalho, que é o network, que é demônio. Eric, você falou agora, eu me lembrei do que Jesus ele fala. Marcos capítulo 3, versos 24 e 25. Marcos 3, 24 e 25. Ou que Jesus vai falar, a casa dividida não Não prospera. prospera. Tem gente que não está prosperando como poderia, e a origem está no casamento. Exato. Aí a mulher tá aqui, por exemplo, tem muito mais mulher do que homem aqui na live, né? Aí ela tá pensando, meu marido precisa mudar. Mas, querida, a ferramenta de Deus para alcançar o coração do seu marido é você. Uau! É você. Então, se você quer que o seu marido mude, mude você. Não, é porque eu tô falando só da mulherada aqui hoje, que tem muito mais mulher aqui na live. Mas tem um negócio interessante também com relação ao marido. Quer falar uma coisa? Fala, fala. Não, não, não. A gente não muda o outro, né? A gente pode influenciar o outro. E eu acredito que a melhor maneira de influenciar o outro é mudando a gente, né? Claro, claro. Ou seja, eu li um negócio um dia no livro que me irritou profundamente. Me irritou profundamente. Ó, ali, ó. Van Mantoba. Oração e joelho no chão. Muda qualquer coisa e qualquer marido. Tá faltando coisa aí. É oração, joelho no chão e submissão. Aí sim, você muda muita coisa, porque eu vi na prática muita gente que orou muito pela mudança do marido. Anos e anos e anos e anos, mas não compreendeu a aplicação prática da palavra, não se submeteu ao marido, e mudanças que poderiam ter acontecido em dias ou em meses demoraram anos. Aí bota a culpa em Deus, mas eu orei 20 anos por aquele desgraçado, ele não mudar. Mas não mandou você orar por ele, meu Deus do céu. Mandou Oração você termina com ser ação, né? submissa. Oração termina com ação, né? Exato. Ou seja, eu não estou dizendo que não é para orar pelo marido. Por favor, gente, vamos ser maduro aqui. Mas é porque tá faltando uma parte importante.
se submeter a ele. Ponto. Mas tem mais pontos aqui pra gente. A gente só leu 2 versículos quase assim, né? Mas a gente falou de vários outros, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, que eu acho que vai ter a ver com isso. Então, quero pegar dois aspectos, Eric, que eu acho que vai ajudar muito. Número um, então, tem a mulher Carlão, a mulher que manda no marido, quer mandar no marido, age como mãe, trata o marido como filho, pode estar sendo insubmissa, não está cumprindo a palavra, não está vivendo a palavra, às vezes não está se cuidando como poderia, como deveria, e o marido está em casa. Eu queria pegar esses dois universos, que eu acho que é importante a Certo. gente falar. Como é que essa mulher, a mulher está sendo essa live agora, como é que ela começa esse caminho de volta? Como é que ela começa essa seria o retorno, né, no Waze? Pega o Exato. primeiro retorno. Por onde que ela começa? Talvez alguém está assistindo e falou, entendi. Meu Deus, estou fazendo tudo errado. Por onde ela começa? Porque eu acho que é legal a gente falar. Tem mulheres que estão enfrentando isso, o marido está em casa. O casamento pode não estar bom, mas ele ainda está lá por enquanto. Ótimo. Como é que faz? Por onde começa? Eu fico rindo assim, porque eu fico vendo até onde que eu posso ser engraçado e direto. Posso? Seja. Barriga cheia e saco vazio. Foi claro. Claro! Vamos lá, vamos destrinchar isso para a gente ser mais profundo. Primeira coisa, gente. Barriga cheia. O que é isso? É você servir amorosamente ao seu marido. É o cara chegar em casa e ter uma comida agradável. Por quê? O seu marido, quando o estômago dele é servido, ele se sente amado. Barriga cheia. Saco vazio. Ter relacionamento sexual com o marido. Aí a esposa fica, não quero hoje. Tô com dor de cabeça. Mas hoje não. Mas não rola. Mas isso. Mas aquilo. Aí o cara chega em casa do trabalho, tá doido pra poder ter um carinho com a esposa. Chega em casa, a esposa tá com a camisa Mário Covas 92. Eu falo, meu Deus do céu. Ou seja, o que é que ela está demonstrando? Ela está demonstrando que o marido dela não é querido nessa área. Eu vou explicar para vocês, mulheres, como é o desejo sexual do marido de vocês. Vou explicar. Pense aí, você, mulher, no período que você tá. Quando você tá no período fértil, tua libido vai lá na estratosfera, né? Porque a libido da mulher ela oscila no mês. A libido do marido tá sempre em um nível. Eu vou explicar para vocês entenderem. Aí você pega nesse dia. Tá todo mundo rindo pra caramba. Não, se a gente não estiver edificando em nada, pelo menos a gente fez o pessoal rir na Pelo menos o pessoal quinta-noite. riu. Tá excelente. Beleza. Já cumprimos o propósito aqui, pelo menos a pessoa vai sair mais Se feliz. entreteu, pelo menos, né? Pelo Aí menos. pensa aí, a irmã, né? Você, irmã, no dia que você tá com sua libido mais alta, no mês, multiplique por 5. É a libido do seu marido todos os dias. Entenderam? Pegue você que é mulher, no dia que tá com a libido mais alta, multiplique por 5. É o dia a dia do seu marido. Aí pense, o cara sai pro trabalho, o cara passa uma mulher bonita na rua e fala, eu sou de Jesus, os meus olhos são santos. Ele não olha. Ele vai, toma perrengue do chefe. Aí o marido, aí o trabalho é complicado, o cara se estressa, o cara batalha, recebe dinheiro, chega em casa com aquele amor para dar e a esposa tá de cara fechada. Ou começa a derramar problema na cabeça do cara. Aí o cara começa a pensar o que, meu Deus, eu vim pra casa. Lembra do barriga cheia, saco vazio? O que é isso? Paz. Homens precisam de paz. Então, se o marido chega em casa e a mulher dá paz pro marido, a casa dele se torna um refúgio. Uau. A casa que é refúgio não tem fuga.
Você, Marquinhos, é o cara das frases de efeito. Vocês têm umas frases que eu falo, meu Deus, a frase que Marquinhos falou. O culto ontem mesmo, eu falei, cara, é uma metralhadora de frases brilhantes. Eu falei, como é que ele faz isso? Fico impressionado. Então, a casa que é refúgio não tem fuga. E o que é fuga? Às vezes não é uma fuga de casa. Às vezes é uma fuga para ficar no celular. Às vezes é uma fuga para ficar no jogo. Então, qual é a questão? A esposa que é sábia, ela bota esse método, né? Barriga cheia e saco vazio, que é a primeira parte. Com isso, ela consegue dar paz pro marido. Mas, Eric, vamos pro segundo nível? Vamos pro nível mais profundo? Para poder ter transformação verdadeira? Ela tem que mudar o olhar que ela tem com relação ao marido dela. Uau, Por uau. que, que o olhar tem que mudar? Porque ela tem que compreender que ela tem que aprender a admirar o marido. Quando o marido é admirado, ele se sente um rei. E um homem que se sente um rei vai tratar a esposa como rainha. Então, se você, minha irmã, ou melhor, vou dizer aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mude o seu olhar com relação ao seu marido. Porque se o seu olhar mudar com relação ao seu marido, você não vai mais tratá-lo como um menino. Você não vai mais tentar transformá-lo. Você não vai mais tentar mudá-lo. Você vai começar a admirá-lo verdadeiramente. E lembra o que eu falei mais cedo aqui? Tudo que Marquinho quer é a admiração de Alane. E tudo que eu quero é a admiração de Isa. Pronto. A partir do momento que o seu marido se sente verdadeiramente admirado por você, ele vai se transformar em um marido sensacional. Ele vai matar e morrer por você. Ele vai trabalhar mais horas por dia. Ele vai melhorar a capacidade dele de trabalhar. Ele vai ficar mais disposto para cuidar dos filhos. Ele vai ficar mais disposto para cuidar de você, para cuidar de tudo. Ele vai mudar como pessoa. Ou seja, o motivador do coração do homem é a admiração da esposa. Mas, pode falar. Não, não, Eu não. falo muito, né? Não, 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 não. Pode falar, mas não, pode completar. É que eu tô com duas aqui já na cabeça pra te perguntar, mas pode arrematar. Tá. Então, vamos lá. O motivador do coração do marido é a admiração da esposa. Aí, Eric, como é que eu percebo se o meu marido se sente admirado por mim ou não? Quando o cara adora contar para a esposa que as outras pessoas estão elogiando ele. Ou ele fala assim: olha como eu sou bom, olha como eu faço isso, olha como eu faço aquilo, olha como. Ou seja, aí você, olha que tolice da esposa. Ah, meu marido se acha muito. Aí ela tem duas atitudes às vezes. Ela diminui o marido, ou ela se cala. Ela tá sendo tola, meu Deus do céu. Ela tem que entender Uau. que o que é que o marido dela tá pedindo? Meu amor, me valide. Meu amor, me elogie. Meu amor, me admire. Olha que interessante, Marquinho. Aí muitas irmãs ficam perguntando pra mim, Eric, poxa, como é que eu faço pra elogiar meu marido? Como é que eu faço pra validar meu marido? Mude o seu olhar. Porque a partir do momento que você sai da desconfiança ou do desgosto para a admiração, o elogio é natural. Você, por exemplo, nós estávamos ontem juntos lá na igreja. Você pegou e falou para mim, Eric, tem o parque aquático tal e tal e tal, que tem isso e isso, que tem isso e aquilo. Ou seja, por você admirar o parque aquático, você elogiou o parque aquático. Você não precisou se esforçar para poder elogiar, mas você, com o coração cheio de admiração, naturalmente o elogio saiu. Então, a esposa que é sábia, ela entende isso. E ela muda o olhar para com o marido dela. Mudando o olhar, o coração dela naturalmente vai elogiar e vai validar. Pergunte. Eu ia fazer mais uma, mas é que você começou a falar, me surgiu duas e eu vi alguns comentários aqui do pessoal. Eu vou pegar uma vertente nisso que você acabou de responder. Tá. E quando a mulher, ela procura o marido, ela tá se arrumando, ela tá se esforçando, não tem a camisa do político, não tem a camisa do Ricardo Nunes, nada disso. Não vou nem entrar na política agora, que você não vai. Ô, velho. Não, não, vou fazer uma piadinha. Meu Deus, você deve ser broxante demais. Porque se a gente começar a falar de política com casamento, a gente vai ter que inaugurar um podcast. Mas assim,
A mulher tá se arrumando, tá procurando o marido. Mas o marido não tá nem aí. Não tá Por quê? comparecendo. Porque ou um, o marido já tá afundado na pornografia, então por isso, como já tá na pornografia, a dopamina explode, não sente prazer ali na O cara questão com a perde o desejo esposa, total pela esposa. ou Verdade. até tem casos, o marido já tem uma outra mulher fora, mas está em casa e tá lá e cá, e não quer a esposa ter uma outra mulher, tá na pornografia, tá nos dois, e a esposa procura e o marido não quer. E aí, o que faz? Perfeito, Marquinhos. A tua pergunta ela é brilhante, mas vamos começar aqui da origem do problema, né? A origem do problema é o desajuste do casal. Então, é a esposa voltar para o básico. Aprender a respeitar o marido. Uau. Aprender a ganhar o marido sem palavras. Por que eu gosto sempre de voltar para esse ponto para resolver as questões, para resolver os problemas? Porque com relação a isso tem promessa. Então eu abro a palavra do Senhor e eu vejo que a esposa que se submete e ganha o marido sem palavras tem promessa. Então vamos lá. Uau. O marido que está envolvido na pornografia, ele não está com o coração em Cristo, né? Ele não está sendo temente à palavra de Deus. Maravilha. Segredo para essa esposa: submissão ao marido e ganhar o marido sem palavras. Gente, entendam, para todos os problemas da vida do ser humano, a nossa Bíblia, a palavra do Senhor, é a solução. Então, pega aí qualquer irmã, qualquer problema de casamento que você esteja passando. Poxa, meu marido está agindo como um homem não cristão. Ok. Eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Seja submissa e ganhe o seu marido sem palavras com sua conduta. Qual é a conduta? Submissão e respeito. É só isso. Ou seja, Maravilhoso. o marido está na pornografia, o marido está com alguma prática que nós sabe, o marido está com a amante. Se submeta. A gente não está falando para criança aqui. A gente está conversando com cristãos maduros. Isso precisa ser falado. Poxa, meu marido tá errado. Meu marido tá. Vou fazer só um adendo, tá? Casos de agressão. Agressão não tem submissão. Agressão, denúncia imediata. Imediata. Por quê? Primeira coisa, nós temos um respeito e um amor à vida. Aonde há agressão, a vida está em risco. Ou seja, a irmã tem que entender que o corpo dela é templo do Espírito Santo. Então, houve agressão, denúncia imediata. Outros casos, o Espírito Santo resolve. Mas, Eric, o meu marido então ele vai ser preso, que o Espírito Santo de Deus encontre ele na cadeia. Mas ele tem que ser preso. Tá errado, pecado, justiça tem que ser feita. Entenderam isso? E também Eu acho que vale a vejo, pena a gente só um mencionar. adendo, Marquinhos, só para concluir, só, rapidinho, por favor. Eu vejo, inclusive, eu já vi vídeo e reels de pastor criticando a submissão, dizendo que a mulher, biblicamente, tem que ser submissa a caso de agressão. Mentira, tá errado. Sim. É pecado e o cara tem que ser denunciado e preso. E que fique preso durante muitos anos. Que pegue 15 anos de cana para o Espírito Santo encontrar o coração dele lá na cadeia, para depois dele ser tratado e demonstrar fruto de arrependimento para todo mundo, ela pode dar a chance de abrir o coração para ele. Mas não façam isso sozinhas. Vocês precisam ser orientadas. Fala, querido. Não, e casos, por exemplo, casos eu já vi casos, já peguei casos também que não tem submissão, casos e questões assim abomináveis. Então, por exemplo, marido que está casado com a esposa e sugestiona de ter uma terceira pessoa na relação junto com os dois. Aí não tem submissão. Absurdo. E Eric, acho que vale a pena a A, gente a, falar. a, a submissão, olha que interessante. Ela é sempre a verdade. Uau, é Então, por isso. exemplo, se o marido pede uma prática sexual que está fora do que Deus fala que é correto, você está saindo da verdade. Então, lembra, a primeira submissão é uma submissão a Deus. Segundo lugar, ao marido.
Se rompeu a submissão a Deus, ó, querido, isso aqui não. Aqui não vai dar. Ou seja, o nosso coração tem que estar primeiro no Senhor, depois em outras coisas. E acho que vale a pena a gente falar para finalizar, a não ser que você lembre de alguma coisa que você acha que é importante a gente tocar, que a gente não tenha tocado. Eric, eu acho que vale a pena a gente dar pelo menos um norte para mulheres que o marido já saiu de casa. O marido já está fora de casa, está sem contato, está praticamente pouquíssimo contato, contato nenhum. Como é que faz para demonstrar esses princípios? Puxa, ele está longe. Como é que eu vou demonstrar validação? Como é que eu vou demonstrar submissão? Ele está longe. O que a mulher pode fazer? Uma coisa eu acho sensacional, que a pastora Tânia Teresa, ela fala uma coisa que eu acho que é incrível. Oração não tem distância, né? Não tem. E o que a mulher pode fazer? Primeira coisa que é exatamente o que você falou: o Espírito Santo não pode ser bloqueado. Ah, eu tô bloqueada de tudo. O marido tá ali, ó. A moça falou aí, ó. Meu marido mora em outro estado e não responde e-mail. Querida, o Espírito Santo não pode ser bloqueado. Seu marido pode estar morando, sei lá, na Coreia do Norte. O Espírito Santo de Deus não pode ser bloqueado. Lembra do princípio: vocês dois são uma só carne. Ou seja, você é a maior influência na vida do seu marido. O que é que você, como esposa, vai fazer? Você vai orar e mudar. Por que eu gosto tanto de falar essa ideia de mudar? Lembra da parábola das 10 virgens? A parábola das 10 virgens é a dica perfeita para isso aqui. As 10 virgens estavam esperando o noivo. 5 de um jeito e 5 de outro. 5 com cuidado e preparo. Porque se você enche o seu vidrinho lá de azeite, você está demonstrando o quê? Poxa, se eu tiver que caminhar à noite, eu estou pronta. Olha a sabedoria. E a que não faz isso está demonstrando o quê? Que eu não estou me preparando para tudo. Então, olha que interessante. Quando essa parábola ela começa, ela vai contando que 5 eram prudentes e 5 não eram. Ou seja, está falando com relação à expectativa de algo. Maravilha? Então, a mulher hoje que não consegue ter contato com o marido, ou o marido que não consegue ter contato com a esposa, que está separado, se prepara para ter esse contato, se prepara para ser esse cônjuge ideal. Só que tem um detalhe na parábola que é muito interessante. Fala que ao cair da noite, todos dormiram. Ou seja, pode ser que um processo demore mais do que o outro. E a rotina do dia a dia tem que ser vivida. Então você, por exemplo, está com seu marido fora de casa, viva a rotina da vida da melhor maneira. Seja a melhor mãe que você pode ser. Seja a melhor cristã que você pode ser. Seja a melhor profissional que você pode ser. Viva a rotina da vida, mas esteja com seu coração preparado e com uma expectativa do retorno do noivo, do marido. Uau! Isso é sabedoria. Porque o que acontece com muitas pessoas? Paralisam os seus processos, não vivem a vida, não constroem absolutamente nada e fica botando a culpa no outro. Errado. Não é isso que fala uma parábola. Então a parábola fala que você vive em expectativa, você vive o cotidiano, as obrigações do dia a dia, mas você está preparada para ser chamado. Olha que legal. E aí, o que acontece? Quando o noivo vem numa hora que ninguém está esperando. Porque chegou É, meia-noite. Meia-noite você está dormindo. O noivo chegou. Ou seja, gente, tem gente. Olha que coisa forte que eu vou falar. Tem gente que está esperando a restauração, que não se preparou para a restauração e que meu já podia ter Deus, sido restaurado. meu Tem Deus, gente que está dizendo que está buscando a restauração, não se prepara para a restauração, mas que já podia ter sido restaurado. Olha o quanto isso é pesaroso, gente. Olha o meu quanto isso é Deus. pesado. Olha o quanto isso é insano. Ou seja, puxem a responsabilidade para vocês. E compreendam o que Deus espera de você.
Eu queria falar mais cedo que até me esqueci que eu me irritou muito num livro que eu li, que eu fiquei assim, eu fiquei louco. Eu falei, não é possível, isso aqui é heresia terrível. O que é que o cara falou? Ele falou, ó, você, marido, pegue todos os textos da Bíblia que são com relação às obrigações da sua esposa e risque da Bíblia. Eu falei, meu Deus, mas por que que eu vou riscar a Bíblia? Mas só porque. Por que que ele falou isso? Porque ele falou que se são obrigações da sua esposa, você não precisa nem saber. Porque o que Deus espera de você é que você cumpra as suas obrigações. Rapaz, aquilo foi um soco no estômago, Marquinho, pra mim, espiritualmente, que doeu por dias. Aquele soco no meu estômago doeu por dias. Ou seja, toda vez que eu quero exigir da minha esposa que mude, ou que cumpra um papel, ou que faça alguma coisa que é responsabilidade dela, está dizendo que eu não estou tendo o meu coração nas obrigações que Deus me deu. Então eu sou um tolo. A Uau. partir do momento que eu compreendo qual é o meu papel, e o que eu tenho que fazer, eu faço a minha parte e Deus multiplica. Então eu tenho que estar com o meu coração tranquilo no meu chamado e não no chamado da minha esposa. Ó, gente, essa live foi poderosíssima assim, de uma maneira extraordinária. Deus usou a gente assim, meu Deus do céu. Então, peguem isso como verdade, compreendam isso como verdade. Poxa, meu casamento tá com problema. O que é que Deus espera que você faça no seu casamento? É isso. Qual conduta que Deus espera que você tenha? E outra coisa, tá? Aí você fica se achando santo, e aí cheio de religiosidade. E eu digo, se a sua religião não aponta para misericórdia, ela é só justiça própria. Meu Deus. E justiça própria para Deus é trapo de imundícia. Então, é importante que a gente de fato compreenda o que Deus espera de mim. Deus espera de. Eu vou contar uma situação aqui, do meu casamento, tá? Vou me expor de novo aqui. Eu não lembro qual foi a situação, mas teve alguma coisa com Isa que eu tinha razão. Eu tinha razão. E aí eu falei, meu bem, é isso, isso e isso. Aí ela, não, é isso e aquilo. Eu falei, é B, ela é A. É B, ela é A. E realmente era B. Aí perguntaram, repete a frase. Se a sua religião não aponta para misericórdia, ela é justiça própria. E justiça própria para Deus é trapo de imundícia. É Fechou? isso. Vamos lá. Então, aí essa Trapo de situação. imundícia, talvez alguém que não saiba o que é o pano. Na época da Bíblia não tinha. A mulher ia se menstruar e aí ela colocava o trapo de imundícia para estancar o sangue. Não tinha Exato, absorvente na época. Então exato. Deus compara a nossa justiça com isso. Com isso. Olha que interessante, olha que coisa forte. Então, Isa falou, é A, é B. Aí eu convenci a ela de que era realmente B, porque realmente era B. Ó, tudo tranquilo aqui, né? Maravilha. Mas quando terminou aquele momento, eu fiquei todo orgulhoso. Mas como eu sou bonitinho, mas eu tinha razão. O meu cabelo é penteado de gel e eu utilizo alfazema. Eu ganhei o prêmio Alecrim Dourado. Maravilha, eu fiquei me achando. Fiquei me achando. Aí eu saio da sala, isso é no outro apartamento que a gente morava. Aí eu saio da sala e no meu orgulho, o holofote estava todo na minha esposa. Aí eu saio da sala e o Espírito Santo só falou uma frase comigo. Quem ama não se orgulha, meu amigo Marquinhos. Na hora, assim, meu pai do céu. Meu Deus do céu. Mas eu senti um constrangimento do Espírito Santo tão grande que todo o holofote que estava na minha esposa voltou para mim. Ou seja, eu tinha responsabilidade de tratá-la de outra forma. E que ainda que fosse dessa forma, não me orgulhar do que eu estava fazendo. Porque se a minha religião não aponta para misericórdia, ela é só justiça
própria. Então, Deus, ele quer trabalhar o nosso coração, Marquinhos. Deus quer trabalhar o nosso coração de uma maneira gloriosa. Deus quer transformar nosso coração de uma maneira profunda. E se importar verdadeiramente com um casamento, muda e transforma muitas coisas na nossa vida. Tem muita gente que está perdendo tempo no processo de restauração, simplesmente porque está sentado no orgulho. Uau. Saia desse lugar. Saia desse lugar. Escolha Jesus ser justiça por você. Escolha a justiça de Deus ser feita por você. Mas só que muitas vezes a justiça de Deus para você é que, o meu marido vai se estrepar. Meu marido vai bater o carro que comprou com a amante. Meu marido vai se afundar nas dívidas. Porque o meu marido ele fez isso. Deus vai pesar a mão sobre a vida dele. Para com isso. Seja misericordioso. Seja bondoso. Tire esse orgulho podre e nojento do seu coração e se determine de fato a ter o coração que Jesus teve. Jesus fala que o pai dele manda a chuva, ou seja, bênção. Bênção, porque numa sociedade desértica como era naquela época, a chuva é bênção. Milagre. Né? Que o pai dele manda a chuva dele sobre maus e bons. E traz o sol dele sobre justos e injustos. Ou seja, e aí Jesus ainda termina, porque tem gente que fala, mas eu não sou Jesus. Fala pra mim na terapia. Mas eu não sou Jesus. Aí Se Jesus fosse termina mais parecida com ele, a coisa tava melhor, Pois é. inclusive. Aí Jesus termina esse texto dando um tapa bem dado na cara. Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Marquinho, eu leio essas coisas, fico doido. Meu coração dá um comichão. Você fala, meu Deus do céu. Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, é uma ordem do Senhor. E junto com toda a ordem, há o poder para o cumprimento dessa ordem. É simples o Exato, evangelho. exato. Você falou uma coisa, eu queria que a gente orasse, mas você falou uma coisa que é incrível, né? A gente não deixar, no caso de pessoas que o cônjuge momentaneamente está geograficamente longe, a gente não deixar de viver. Esse ano, Eric, num mês, alguns meses atrás, Deus me deu um entendimento sobre o casamento exatamente na parábola do filho pródigo. Você estava falando das virgens, e o Senhor me ministrando. O cônjuge que muitas vezes saiu de casa é aquele filho que saiu da casa, que saiu da casa do pai. No caso, ali era um filho, mas ali pode representar um cônjuge. E Sim. o cônjuge que fica é o pai também. O pai ali pode representar um outro cônjuge, porque quando o filho volta para casa, a gente vê que o pai não tinha parado de viver. Porque Verdade. o pai fala assim, nós vamos celebrar uma festa e tem um novilho gordo. Só tinha um novilho gordo porque ele não parou de produzir. Ele não parou de trabalhar, ele não parou de realizar, ele não parou de viver. Amém. Então, até quando o cônjuge voltar, o que ele vai encontrar? Né? Se ele voltar, né? Perfeito, Marquinhos. Perfeito o exemplo que você deu. E aí tem mais um paralelo para traçar nessa situação. Quando mata o novilho, o filho que ficou, mas eu... Aí já vem o quê? Com as exigências dos direitos dele. Quantas pessoas estão esperando a restauração ou esperando consertar seus casamentos sentados em seus direitos? Meu E Deus. por causa disso não alcançam. E por causa disso não conseguem. E por causa disso Deus não dá o milagre. Isso é grave. Meu Deus. Isso é forte. Então a gente Meu precisa Deus. deixar nosso orgulho de lado e entender que um coração orgulhoso é um coração que não está pronto para amar. E um coração que não está pronto para amar é porque não compreendeu o quanto é amado. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Gente, ó. Clica aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Tá vendo aqui essa setinha aqui, quem tá no ao vivo, aqui em cima do meu dedo, ó. Deve ter gente aqui que me segue e ainda não segue o Eric, que segue o Eric e ainda não me segue. Deve ter gente aqui que caiu aqui de paraquedas. Alguém falou dessa live para você, alguém compartilhou essa live com você, você não segue nenhum de nós dois.
você precisa seguir a gente aqui, ó. Clica aqui nessa setinha, vai aparecer o meu perfil, o perfil do Eric, que estamos fazendo essa live. Se não me segue, pode me seguir. Se não segue o Eric, o siga. E você vai ser tremendamente abençoado. A gente vai ter que fazer outras lives como essa, hein? Vamos. Marquinhos, eu quero falar só uma coisinha, só pra concluir. Fala, pode falar à vontade. Rapaz, eu ficaria mais umas 2 horas aqui, mas eu preciso dormir também. Amanhã 7h10 da manhã, tô atendendo mais gente de novo. Mas vamos lá. A gente falou muito aqui de esposa, de conduta da esposa, do que se espera para uma esposa. Falamos pouco da conduta do marido. Exatamente porque mais mulheres, né? Mais mulheres lutam por casamento, tá? Então, mulheres são mais responsáveis com relação a casamento e família, né? 90% dos meus pacientes são mulheres. Glória a Deus pela vida de vocês. Mas tem um detalhe, né? A gente fala muito de submissão para as mulheres, é um tema que foi deixado de lado aí por muitas igrejas e tudo mais, não batem nessa tecla, o quanto isso é importante, é cristão, tá? Uma explicação sábia e bíblica com relação ao que é submissão. Mas a gente precisa entender que para as mulheres é pedido submissão. Mas para os maridos é pedido que esteja disposto a morrer por suas esposas. E muitos homens têm sido extremamente tolos e inconsequentes com relação a isso. Não têm compreendido o seu papel. E às vezes eu vejo o cara dizendo, não, estou disposto a morrer pela minha esposa. Mas Marquinho, pular na frente de uma bala, de um tiro, num assalto, é uma coisa que é um pouco hipotética. Mas morrer para poder servir a esposa, morrer para nossa vontade, é morrer para as nossas atitudes, para as nossas ações, para o nosso ego, para as nossas más inclinações diariamente. É Isso é sensacional. escolher estar em segundo diariamente. É escolher de vida, não tomar uma decisão que o marido não tenha pensado na esposa antes. Meu Deus do céu. Um marido que é sábio, ele entende. Eu sou protegido e guiado pelo Senhor. Como que eu aplico isso na minha vida? A minha esposa é minha prioridade. Então é prioridade do que você vai morar. É prioridade se você vai assistir jogo ou não. É prioridade se sua esposa precisa de ajuda ou não. A tua esposa, servir a tua esposa, amar a tua esposa, tem que ser prioridade da tua vida. Você tem que estar pronto e disposto para morrer para o que você quer, para poder servir a sua esposa. Quando você entender isso, você vai entender que é muito fácil, é facílimo uma esposa ser submissa a um marido que está disposto a morrer por ela. Isso é maravilhoso. Que tempo maravilhoso. E você me falou agora, eu me lembrei, né, que quando Deus vai formar Eva, Deus faz cair um profundo sono sobre Adão, né? Sim. E na Bíblia o sono é um símbolo também da morte. Porque quando alguém morria na palavra, Jesus falava, não morreu, tá dormindo. Tá dormindo. Então ali não foi um sono normal que Adão teve. Porque se Adão tivesse um sono normal, quem consegue ter um sono normal e ter uma costela tirada de si? Foi uma anestesia geral, cara. O casamento, eu sempre falo o seguinte, o casamento é a morte do eu, né? Pro nascimento do nosso. Perfeito, Marquinhos. Linda essa frase. A gente vai orar e eu quero deixar esse espaço aqui. Eu ia orar, Eric, mas eu vou pedir para você orar de novo. Eu só quero fazer aqui um convite aqui, né? Você assistiu essa live e você tá aqui desde o começo, tá aqui porque alguém falou para você tá aqui porque alguém compartilhou essa live, você ficou sabendo, viu no stories, enfim. Eu não sei como é que você chegou aqui, alguém colocou num grupo de WhatsApp. E a primeira entrega que você tem que fazer hoje, porque tem muita gente querendo mudança, mas pouca gente querendo mudar. Verdade. E Deus vai mudar tudo na tua vida para fora quando primeiro você mudar por dentro. Amém. Talvez hoje você esteja até sem o teu marido. Ou o teu marido, ainda que ele esteja próximo de você, você sente sozinha. Mas eu creio que hoje é uma noite que
A restauração, o recomeço de Deus na tua vida vai começar quando você entregar a tua vida para aquele que é o marido da igreja, que é Jesus. Amém, A amém, Bíblia fala lá em Isaías 54, o teu Criador é o teu marido. E nós chamamos isso, na nossa igreja, na Pura Fé, a gente chama isso de um novo começo. O amém. que é decidir viver um novo começo? É você entregar a tua vida para Jesus, não é religião, é entregar a tua vida para Deus. É se você estava se sentindo meio longe de Deus, você Oh, decidir glória. voltar para a presença de Deus. E você fala, Senhor, eu estou te entregando a minha vida, estou te entregando o controle, já tentei muitas vezes do meu jeito, não deu certo. Eu preciso que o Senhor me dê uma página em branco. Se eu vir essa página, se eu escrevo uma nova história na minha vida, eu já vi que do meu jeito não dá, eu preciso do Senhor. Então, se hoje você entende isso, você fala, eu preciso de Deus, talvez você não tenha entendido tudo que a gente falou aqui, alguma coisa da Bíblia talvez ainda é muito distante do que você conhece, do que você tem como experiência de vida, mas você sabe, eu preciso de Deus, eu não caí aqui por acaso, eu preciso de Jesus. Amém. Então, eu queria que você escrevesse aqui nos nossos comentários. Você vai escrever muito simples, porque o próprio Deus ele fala: quem me confessar diante dos homens, eu vou confessar diante do Pai que está nos Amém. céus. Quem me negar diante dos homens, eu vou negar diante do Pai. Então, é o que foi colocado aqui. Para mudar, tem que ter coragem. Então, você vai dar um passo hoje. Se você hoje fala assim, eu preciso entregar minha vida para Jesus, eu preciso viver esse novo começo, Amém. você vai escrever assim nos comentários: eu quero viver um novo começo. Amém. Você vai colocar: eu quero viver um novo começo. Não importa onde você esteja, o bom de uma live é isso. Você pode estar em São Paulo, interior, em outro estado, você pode estar em outro país, e você vai escrever assim nos comentários: eu quero viver um novo começo. Eu quero viver um novo começo. Ó, como tem pessoas aqui já colocando, você vai colocar: eu quero viver um novo começo. Eu quero viver um novo começo. E se você também tem um pedido de oração, você quer colocar aqui, né? Se hoje você entende, eu preciso fazer isso, você vai colocar: eu quero viver um novo começo. Se você tem um pedido, quer apresentar algo diante de Deus, você pode escrever. Vou pedir para o Eric, se ele quiser falar mais alguma coisa, e também a gente orar, agradecer a Deus. E a gente vai deixar essa live salva, né? Muita gente pediu para a gente faz aí um collab e salva essa live. E eu tenho certeza que muita gente vai assistir também. Você vai poder multiplicar isso. Como o Eric fala, isso é muito poderoso. Você vai ser um restaurador, uma restauradora. Amém. E a gente vai poder levar essa mensagem para muita gente. Amém. Amém. É isso, Marquinhos. Obrigado pelo convite, né? Glórias a Deus pela sua vida. E vamos orar? Vamos Fica à orar? vontade. Ó, a gente vai, essa live, galera, vai ficar salva no meu perfil, vai ficar salva no perfil do Marquinho, e eu vou colocar no meu YouTube amanhã. Uau, ótimo. Ótimo? Vai Maravilha. bombar. Então vamos lá. Pai querido, graças eu te dou, Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui. E cada pessoa que passou por esta live, ou cada pessoa que vai entrar em contato com alguém que esteve aqui. Nós cremos, meu Deus, numa graça multiplicadora. Nós cremos num Deus que multiplica. Estão aqui, meu Deus, nossos poucos pães e nossos poucos peixes. Obrigado, Senhor, por alimentar o povo. Obrigado, meu Deus, por multiplicar. Graças te damos por essa graça, por esta palavra que alcance a vida de milhares de pessoas e que mude a vida de milhares de pessoas. Meu Deus, que cada pessoa que esteve um momentinho aqui, Senhor, tenha crenças mudadas no coração dela e que tenha uma transformação profunda no coração dela. Não a ponto dela ser apenas curada, mas ao ponto dela curar outras pessoas. Nós declaramos, meu Deus, na vida de cada pessoa aqui uma unção de cura, uma unção de transformação, uma unção de restauração, uma unção de mudança, de profecia, de graça na vida das outras pessoas. Que cada pessoa aqui se veja como um multiplicador, se veja como um semeador, se veja como um verdadeiro restaurador, que haja como filho, que a mente mude, que o coração mude. Que as atitudes mudem, que as intenções mudem. Nós te agradecemos, meu Deus, por um movimento mundial de restauração de casamentos, de restauração de famílias. Nós cremos, meu Deus,
em homens voltando para suas casas, em mulheres voltando para suas casas, em mais filhos chegando às suas famílias, em nome de Jesus. Graças eu te dou por toda a tua graça dispensada para cada pessoa aqui. Meu Deus, tem pessoas aqui que estão nessa live que nunca tiveram filhos. Nós estamos aqui juntos em igreja, declarando filhos, meu Deus, para Em essas nome de pessoas. Jesus. Nós declaramos, meu Deus, madres abertas agora em Em nome nome de de Jesus. Todas Jesus. as pessoas. Nós repreendemos toda esterilidade, tanto física quanto espiritual. Pessoas, meu Deus, que há muitos anos não têm dado frutos de mudança, não têm dado frutos de vida. Nós declaramos isso rompido hoje, em nome de Jesus. E declaramos a mente dessa pessoa, o coração dessa pessoa, completamente conectado com o teu. Nós declaramos um reino que cresce, um evangelho que cresce. Nós declaramos a tua igreja crescendo. Nós declaramos e te agradecemos por tua igreja avançando. Nós agradecemos, meu Deus, por mais e mais pessoas se convertendo a Jesus, se rendendo a Jesus. Obrigado, meu Deus, por este apelo que Marquinho fez hoje aqui. Muitas pessoas, meu Deus, disseram que precisam de ti, que querem a ti. Nós declaramos essas pessoas salvas. Em Nós nome de declaramos Jesus. essas pessoas libertas. Nós declaramos, meu Deus, pessoas pedindo para serem batizadas. Graças eu te dou, meu Deus, por esse batismo que vai ter esse final de semana lá na Pura Fé. Meu Deus, que mais e mais pessoas peçam, que chegue a acabar o número de camisas, meu Deus, à disposição, porque Em nome de muitas mais Jesus. pessoas querem se converter. Nós declaramos a multiplicação tanto dessa igreja como da igreja do Senhor, em qualquer lugar que Em seja no nome de mundo. Nós Jesus. declaramos o teu reino avançando. Nós declaramos o nosso coração mudado e transformado e restaurando e mudando e multiplicando a tua palavra. Eu repreendo toda mornidão. Eu repreendo, meu Deus, toda frouxidão. Eu repreendo, meu Deus, cristãos 007. Eu declaro o fim dos cristãos que são agentes secretos. Eu declaro cristãos expostos como os apóstolos. Cristãos, meu Deus, que levantam a bandeira do evangelho onde quer que eles estejam. Posicionados em suas casas, posicionados em seus trabalhos, posicionados onde quer que estejam, seja no metrô, seja no ônibus, seja na rua, seja no Uber, em qualquer lugar. Declaramos o teu reino avançando e te agradecemos por toda a transformação do Senhor nas nossas vidas. Meu Deus, que cada pessoa aqui, Pai querido, durma maravilhosamente bem, tenha uma noite maravilhosa de sono, descanse plenamente, acorde totalmente renovado e já vivendo, Senhor, tudo o que aprendeu hoje, que o teu Espírito Santo incomode, que o teu Espírito Santo lembre cada pessoa, meu Deus, que participou disso aqui hoje ou que vai ver depois, de como que ela tem que agir e de como que ela tem que proceder, porque é para sermos santos o quanto nosso Pai é santo e filhos se parecem com o Pai. Graças eu te dou por isso. Graças eu te dou, Senhor, pela vida de Andressa que pediu essa live aqui. Graças eu te dou, meu Deus, pela vida do pastor Marquinhos, pela Alane, pelas crianças, pelo ministério deles, pela vida deles, pela quantidade gigantesca de casamentos e de famílias que o Senhor vai restaurar através da vida dos teus filhos. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém.